Bom, como é que a gente consegue identificar essas características, né, importantes aí para a vacinologia? Para identificar se a proteína tem peptídeo sinal, se a proteína está localizada na membrana interna ou na membrana externa, se a proteína é secretada de alguma forma, a gente tem ferramentas de bioinformática que permitem a gente predizer isso. E essas metodologias, elas utilizam, na grande maioria das vezes, métodos de aprendizagem de máquina. Então, o que é aprendizagem de máquina? Que o termo em inglês é machine learning. Então, aprendizagem de máquina é uma área da ciência da computação e uma sub-área da inteligência artificial que é focada no desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de aprender de forma automática, sem a necessidade de serem explicitamente programados para resolver um problema. Ou seja, a gente não tem regras definidas que dizem se essa proteína tiver essa característica aqui, ela é de membrana. Ou se ela tiver esse aminoácido nessa posição, ela é de membrana. Ao invés disso, o que a gente tem é conjuntos de dados de proteínas cuja localização já foi determinada experimentalmente. E a gente tem algoritmos que olham para esses dados e inferem essas regras automaticamente, sem que uma pessoa precise definir elas manualmente. Então, esse é o grande diferencial da aprendizagem de máquina. Tá? É a gente conseguir que os algoritmos aprendam a partir de dados sem que uma pessoa precise definir cada regra para resolver um certo problema. Então, um exemplo de utilização da aprendizagem de máquina é, por exemplo, quando a gente tem mecanismos para identificação de spams e e-mails, sistemas de recomendação, e-commerce, corretores ortográficos. Tudo isso aprende com base em dados e resolve um certo problema. Né? Seja corrigir se tem uma palavra está escrita errado, seja identificar se um e-mail é um spam ou não, se recomendar um produto, né? Tudo isso ele aprendeu de alguma forma que resposta que faz mais sentido para cada problema. E em bioinformática, nós usamos vários algoritmos que são baseados em aprendizagem de máquina. Então, que, por exemplo, são usados para predizer propriedades, né, funções de uma proteína, né, identificar proteínas secretadas, identificar se a proteína tem uma característica estrutural ou não. Um exemplo de algoritmo que aprende esse tipo de características são os baseados em modelos ocultos de Markov, que é um modelo estatístico que consegue ser usado para verificar se uma determinada sequência ela pertence a uma certa família de proteínas ou uma determinada família de genes ou pertence a ou se aquela sequência é similar ou não a um certo domínio já bem caracterizado. E basicamente esses modelos eles são construídos a partir de alinhamentos de múltiplas sequências que pertencem àquela mesma classe de sequências, né? Então, a gente pode ter uma família de proteínas, por exemplo, e construir um modelo de Markov com base nelas. E usar esse modelo de Markov para buscar num banco de dados de sequências quais sequências que são similares a esse modelo. E isso acaba sendo muito mais efetivo do que fazer uma busca por similaridade comparando com uma única sequência. Porque esses modelos eles conseguem capturar a variabilidade que existe dentro daquele grupo de sequências. E isso dá um resultado muito mais poderoso do que comparar uma sequência com outra individualmente. Então a gente consegue capturar aquilo que é importante para definir uma família de sequências. Isso é usado por ferramentas como o Pifan para caracterizar famílias de proteínas. Mas a gente pode usar isso para, por exemplo, prospectar proteínas que sejam de uma certa classe. Por exemplo, proteínas que sejam de, de membrana externa, proteínas que tenham esse barril beta. Ou identificar hélices transmembrânicas, por exemplo, como ocorre com a ferramenta TM-HMM, que usa modelos ocultos de Markov para identificar regiões de hélices transmembrânicas.
Então, esses modelos ocultos de Markov, eles são produzidos a partir de alinhamentos múltiplos, e a partir disso se cria um profile, né? Ou seja, a gente tem um perfil que descreve todas as possíveis posições daquelas sequências como transições de aminoácidos que podem ocorrer, e cada transição de aminoácido ela tem uma certa probabilidade. E essas probabilidades elas são calculadas com base no alinhamento múltiplo. Então, regiões mais variáveis no alinhamento múltiplo vão permitir maior variabilidade quando a gente for comparar esse perfil contra uma sequência nova. Enquanto que regiões mais conservadas vão fazer com que lá no alinhamento contra uma nova sequência essas regiões tenham um peso maior. Então o modelo vai capturar aquilo que é mais relevante para caracterizar uma sequência, né, uma determinada família de sequências. Então a gente consegue usar isso para ver a questão da relevância de certos domínios. A gente também tem um outro grupo de algoritmos bastante importante, são chamados de Support Vector Machines. Então esses modelos, o que eles fazem? Eles são modelos que eles tentam achar a melhor forma de separar duas classes de moléculas. Muitas vezes, separar as moléculas que pertencem a uma certa classe de todas as outras, né, que estão no nosso conjunto de dados. Ou seja, imagine que a gente pega as nossas sequências de proteína e transforma essas sequências em uma representação de composição de aminoácidos. A gente pode fazer isso calculando para cada um dos 20 aminoácidos quantos por cento dessas nossas sequências pertence a cada um desses aminoácidos. Então, por exemplo, se a gente tem uma sequência que só tem glicina, 100% dos aminoácidos vão ser glicina e os outros aminoácidos vão ter 0 de porcentagem. Agora imagina que a gente tem um peptídeo que tem 2 resíduos de glicina e 2 resíduos de lisina. A gente vai ter 50% glicina, 50% lisina. Então a gente consegue calcular isso para todas as proteínas. Qual a composição de aminoácidos dela? E agora imagine que a gente consegue usar essa informação para criar um modelo que tenta achar uma separação entre as nossas proteínas, por exemplo, proteínas de membrana, de proteínas de citoplasma, considerando apenas a composição. Se a gente tivesse só 2 aminoácidos e a gente fizesse um gráfico como esse que a gente está vendo na tela, onde a gente tem no eixo X a composição de um certo aminoácido e no eixo Y a composição de outro aminoácido, e a gente tivesse proteínas de membrana representadas como bolinhas e proteínas de citoplasma representadas como quadradinhos, a gente poderia tentar achar uma reta que separa de forma melhor essas duas classes de proteínas. A gente pode, então, separar as classes com base em uma reta, se a gente tem 2 dimensões. No nosso caso, nós temos mais dimensões. Nós temos 20 dimensões porque nós temos 20 aminoácidos. Então não é uma reta simplesmente. Nós temos o chamado hiperplano. E é nesse hiperplano que os Support Vector Machines tentam fazer o processo de classificação. Eles tentam achar o melhor hiperplano que separa duas classes. E por que o nome é Support Vector Machines? Porque eles chamam de vetor de suporte esses pontinhos de cada classe que ficam na extremidade delas. Ele usa os exemplos na borda de cada classe para achar a reta que melhor separa. E assim, então, ele consegue obter um poder de classificação bastante alto. Ele pode usar diferentes funções matemáticas também para separar, não necessariamente retas. Então a gente tem esses RBF, que usam outro tipo de função matemática para fazer a separação, ou usam funções polinomiais, mas a lógica é a mesma, é tentar achar a melhor forma de separar classes usando alguma função matemática. Nós temos também algoritmos baseados em redes neurais.
que é um tipo de algoritmo que tenta mimetizar o que antes se entendia como a forma como o cérebro humano funciona, em que você tem um estímulo, você tem uma quantidade mínima de sinal que é necessário para estimular, fazer o neurônio propagar esse sinal. Então, esse neurônio ele pode propagar para outros neurônios, que vão então propagar para outros neurônios. E é assim que funciona uma rede neural biológica, pelo menos assim que se entendia que funcionava uma rede neural biológica. E esses algoritmos tentam replicar esse funcionamento. Então, a gente pega os dados de entrada, dados numéricos que representam essas nossas sequências, e a gente aplica funções matemáticas que vão sendo propagadas ao longo de diferentes neurônios, que vão fazer diferentes operações matemáticas e no final vão dar uma resposta. Se aquela proteína é ou não é, por exemplo, de membrana, ou é ou não é de citoplasma, com base então em operações que vão sendo feitas em cada neurônio. Esses neurônios eles são organizados em camadas, então a gente consegue ter redes mais profundas ou menos profundas de acordo com o problema que a gente quer resolver. Então, esses algoritmos eles passam por processo de treinamento, né? A gente precisa expor esses algoritmos, seja as redes neurais, sejam os SVMs, e a gente precisa expor esses algoritmos a dados para que eles sejam treinados. Né? E treinar significa ajustar os parâmetros que, no caso das redes neurais, existem em cada um desses neurônios. Aqui um exemplo de como uma rede neural ela pode processar uma sequência. Então notem que a gente tem aqui uma sequência de proteína e a gente tem aqui essas caixinhas. Cada caixinha aqui seria um neurônio. Ela está lendo os dados da sequência em uma janela. E ela, nesse caso, ela andaria pela sequência processando uma janela fixa e depois andaria um aminoácido para o lado e processaria de novo e assim por diante. Então a gente chama isso de janela deslizante. E reparem que ela pega essas informações aqui desses neurônios nessa primeira camada e passa para a próxima camada, e essa camada passa para esse último neurônio. A gente diz que essas camadas elas são fully connected, elas são completamente conectadas com a camada posterior. Cada neurônio numa camada passa os seus resultados para todos os neurônios na próxima camada e assim por diante. Então esse é um tipo de rede neural, né? São as redes neurais densas, né? Ou fully connected, né? Completamente conectadas. E no final, então, ela vai gerar um resultado numérico para essa janela que está sendo calculada. Então esse resultado pode ser, por exemplo, se essa sequência possivelmente é uma região dentro da membrana ou fora da membrana, se fosse uma ferramenta para predizer hélices transmembrânicas. Então esse processo ele se chama de sliding window, né? Janela deslizante. E é usada por algoritmos como, por exemplo, o Signal-P, né? Que tenta identificar a região onde existe o corte do peptídeo sinal. Então, as primeiras versões do Signal-P utilizavam uma estratégia parecida. Eles computavam essa pontuação para os aminoácidos através de uma janela deslizante. A gente tem também algoritmos baseados em redes neurais que usam um número muito maior de camadas, e por isso eles são chamados de algoritmos de redes profundas. Né? E aí daí vem o termo Deep Learning, que hoje está bastante em alta na área de inteligência artificial. Por muito tempo essas redes profundas elas eram consideradas muito difíceis de serem treinadas, né? Porque quanto maior o número de neurônios, maior o número de camadas, mais complexo é de se achar os melhores parâmetros para elas. Né? Então os anos 90 eram considerados mais teóricos do que de fato práticos. Mas a partir do começo dos anos 2000 a gente começa a ter novas metodologias de treinamento para esse tipo de rede, que permitiu que elas fossem cada vez mais empregadas e hoje elas são responsáveis pelo que a gente chama de
a primavera da inteligência artificial, né? Então a gente tem várias soluções sendo produzidas usando redes neurais profundas. Na área de bioinformática, acho que o melhor exemplo mais recente seja o AlphaFold, que é uma ferramenta para predizer a estrutura de proteínas que usa redes neurais profundas.